Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui de novo nos Gotas Divinas, né? Para apresentarmos a palavra do Senhor. Estamos chegando ao final do ano, hoje, dia 25, que nós estamos celebrando o Natal e nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu sei que alguns de vocês estão vendo aqui o meu pescoço com uma pasta branca, foi que eu tive uma irritação na pele e tive que passar esse hipoglose. Espero que isso não choque vocês, mas eu preferi gravar mesmo com essa irritação na pele, no rosto aqui também alguma partezinha vermelha, mas para trazer para vocês a mensagem de Deus. E hoje, excepcionalmente, teremos uma cantata que foi cedida pela primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que nos cedeu gentilmente a sua cantata para que nós tivéssemos a bênção de estarmos participando de um momento tão especial como esse. E antes de nós passarmos a cantata, eu gostaria de ler um texto com você que se encontra aí em Isaías capítulo 9, verso 6, é uma profecia do nascimento do Messias, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, é uma referência ao nascimento do Senhor Jesus, e que ele traria nos seus ombros todas essas responsabilidades divinas como Filho de Deus. Então nós vamos orar e em seguida vamos passar para a nossa cantata de Natal. Amém? E desde já eu vou dando um Feliz Natal para todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus, por esta noite bendita, noite de Natal, em que nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. E pedimos que o Senhor enleve a nossa alma e receba os cânticos que a Ti serão oferecidos nesta cantata. E também, Senhor, através da mensagem que será anunciada. Assim nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Então vamos à cantata, queridos, vamos ouvir e também participar em nome de Jesus, que assim seja, em nome dele, para a glória dele, em nome do Senhor. Então vamos lá participar dessa cantata bendita em nome de Jesus. Amém. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia tem a alegria de receber a todos que gentilmente aceitaram o nosso convite para juntos prestarmos louvores àquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, ao Deus Pai, ao Deus Filho Jesus Cristo e ao Deus Espírito Santo. Amém.
Os anjos se alegraram e cantaram louvores quando o menino, o Cristo esperado, nasceu. Porém, muito tempo antes, Deus havia planejado o surgimento do primeiro homem, Adão. Este homem desobedeceu a ordem do Senhor, e isto condenou toda a humanidade à morte. Eis, porém, que algo maravilhoso aconteceu. Jesus Cristo se tornou carne e pagou o preço necessário para nos resgatar. O anjo Gabriel disse a Maria: não temas, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pois será chamado Santo, Filho de Deus.
não há sombras no céu. A luz e a verdade resplandecem em todas as partes. Mas vejam, ali na estrebaria, a fraca luz mostra uma sombra assustadora. Por um instante, um pequeno temor paira no ar. Os pés da manjedoura refletem uma sombra. É a sombra de uma cruz. Cuja forma uma cruz faz lembrar. Junto ao berço ali, vejo a sombra de uma cruz. É a cruz que meu Jesus vai levar. Sombra de uma cruz. Jesus nasceu ali, tão humilde, nem as roupas ao nascer pôde ter, e ao fim eu sei também, no sepulcro de Jesus, suas vestes vão tirar, eu sei também. Pastores a guardar seus rebanhos, ouvirão anjos anunciar boas novas de amor, devemos nós também pregar, e o Salvador ao mundo proclamar. Jesus nasceu assim, tão humilde. O motivo posso bem explicar. Um exemplo de me deu, de humildade e de amor. O Cordeiro que morreu pra nos salvar. Vejo a sombra, vejo a sombra de uma cruz. Nasce um bebezinho, nasce um bebezinho, nasce um bebezinho, nasce um bebezinho, nasce um bebezinho. E qual foi o seu nome? Meu rei. Qual foi o seu nome? Meu rei. Qual foi o seu nome? Qual foi seu nome? Qual foi seu nome? Meu rei. Jesus foi o seu nome.
Jesus foi seu nome. Senhor. E onde nasceu? 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 Meu rei, na manjedoura. Imediatamente a atenção de todos foi dirigida para uma grande estrela que brilhava no céu azul. Alguns sábios do Oriente reconheceram que aquela estrela era o sinal do nascimento do Rei dos Reis. Naquela mesma região havia pastores de ovelhas que estavam no campo quando de repente um anjo apareceu a eles e o resplendor do Senhor os cercou. Ouçam anjos a cantar.
Ei, crianças, vocês sabiam que o nome de Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido? Isso significa que Ele era o Salvador prometido por Deus, que viria para nos salvar do pecado e da morte. Isso não é fantástico? Cantem, pois, sobre o nascimento de Jesus Cristo.
Este é um dia de festa. Porém, muitas coisas servem para tirar a atenção do motivo maior desta comemoração. Seu coração pode estar encharcado com coisas vazias e que representam uma falsa alegria. Mas agora quero te dizer, Jesus é o aniversariante e o presente é para você.
cantata linda e maravilhosa, né, irmãos? Que coisa extraordinária. E depois dessa cantata tão bonita, eu tenho pouca coisa a acrescentar, mas eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você pode ler aí na sua. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, tivessem tido relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. E ela darás um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, fala aos nossos corações. Nós pedimos assim, em nome e por amor do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Queridos, a Bíblia ela é cheia de registros que anunciam ou anunciavam a vinda do Messias. É claro que, apesar de todas essas profecias, ninguém sabia ao certo quando isso iria acontecer. Nem Maria, nem José e nem qualquer outra pessoa. A gente pode ver que quando os magos do Oriente chegam até Herodes, eles também não sabiam, não estavam esperando. Tanto é que eles tiveram que consultar o livro e ver que, no caso, a Bíblia que tinha na época, para ver onde nasceria o Messias, e aí foram ver que era em Belém. Mas como essa história se desenvolveu? Olha, em Gênesis 3,15 há uma promessa de que Deus enviaria o Messias, né? Nós temos também essa mesma promessa aparecendo em Isaías 9,6, como nós lemos no início dessa reunião. E temos também uma bem específica, que é em Isaías capítulo 7, verso 15, que diz: Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Ou seja, tudo apontava para o nascimento do Messias. E eu poderia dizer que esse acontecimento pegou José e Maria de surpresa? Sim, pegou. Eles não foram devidamente avisados, né, de que, olha, daqui a algum... Não, eles disseram: olha, vai acontecer isso, Maria, você foi escolhida, né? E o nascimento de Jesus, ele vem e quebra uma normalidade, que quebra uma rotina de vida que acontecia em todo Israel, né? Moças se casavam, né? Se davam casamento, haviam contratos de casamento, pessoas se relacionavam. Então, dentro dessa normalidade, onde ninguém de fato esperava que fosse acontecer, Deus vem e fala com uma jovem
que estava desposada, ou seja, queria em breve estar se unindo ao seu marido, e diz a ela que ela está grávida, de algo que seria gerado pelo Espírito Santo. Irmãos, é muito difícil quando a gente tem uma mudança de rotina na nossa vida, não é? E ainda mais com situações quase que incríveis, de que Maria iria conceber algo produzido pelo Espírito Santo, que dentro da nossa humanidade só poderia ser feito e realizado através de contato sexual. Então, o nascimento de Jesus, ele é um milagre da graça. E a Bíblia diz lá em Gálatas que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E a gente sabe que não seria de qualquer maneira, que o Filho de Deus não poderia encarnar através de uma relação onde um esperma fecunda o óvulo e Jesus nasce como todo ser humano. Não, até o nascimento dele foi diferente, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, e aí essa mensagem que é dada a Maria, que seria a mãe do Cristo, do ungido, do descendente de Davi, né? E essa mesma palavra diz que ela achou-se grávida. Ou seja, Deus gerou nela a promessa que todo o povo de Israel estava esperando. É uma bênção, né, irmãos, a gente poder ser alvo de uma bênção que é gerada pelo Espírito Santo. Eu sei que isso nos faz lembrar que Natal é uma oportunidade onde o Espírito Santo gera em nós planos, projetos, empreendimentos no reino que nós não esperávamos. Que ele vem fazer algo inédito e que não pode ser produzido pelo homem. E eu sei que isso aconteceu com Maria. E eu quero pedir a Deus que nesse Natal, nesse novo ano que se inicia, o Espírito Santo possa estar gerando em você algo inédito a favor do reino, que esteja crescendo dentro de você o desejo de ser útil para a glória de Deus, não porque você quer, mas porque o Espírito Santo está estimulando, está engravidando a sua mente, a sua alma de coisas celestiais, de coisas grandes que vão fazer a diferença no tempo presente. Então é possível, me entenda bem a palavra que eu vou falar agora, que Deus queira engravidar a você com os planos e projetos e sonhos no reino de Deus. Talvez engravide você, jovem, no desejo de liderar os jovens da igreja. Talvez engravide você, homem, para que inicie um ministério com homens dentro da igreja. Talvez engravide você que deseja começar um trabalho de grupos familiares na igreja. Para você que tem um projeto na área da música na igreja. Quem sabe a formação de um coral que nós já tivemos. Quem sabe através
de um programa de evangelismo externo. Sabe, é minha oração que Deus nos tire da rotina, da normalidade, e que o Natal signifique isso para nós. Algo que talvez as pessoas não entendam, não compreendam, mas que é um chamado específico de Deus para você. Maria tinha um compromisso com José, mas o plano de Deus era maior. Às vezes nós temos alguns compromissos com rotina, com a mesmice, com a normalidade, e tem gente que não gosta de sair disso. Mas a minha oração é que Deus quebre a sua rotina em prol do reino. Amém? Uma segunda coisa que eu quero deixar aqui para vocês é que Natal também é o exercício da ponderação. José era alguém que estava desposado, né? Parceiro, casal. E ele, diz aqui o texto, verso 19, não entendeu o que Deus estava fazendo. E nem sempre as pessoas vão entender o projeto, o plano que Deus tem para a sua vida. Nem sempre as pessoas vão aceitar de primeira essa sua proposta de mudança. Olha, mudar é difícil, principalmente para aqueles que já têm certa idade, principalmente para aqueles que tinham seus próprios planos e de repente tem que abrir mão deles por algo soberano que Deus quer fazer. José, ele pretendeu deixar Maria secretamente. E tem muita gente que pondera deixar a igreja por causa de coisas que elas não concordam. E elas não percebem que essas coisas não são produto da cabeça do pastor, ou do presbítero, ou do diácono, ou daquele irmãozinho, daquela irmãzinha que foi pega por Deus assim para fazer uma obra que nós muitas vezes não queremos fazer, que nós achamos dispendioso, que nós achamos que não vai dar fruto, que nós achamos que não é certo. Mas é Deus no controle. E muitas vezes é normal que alguma pessoa queira fazer isso. Eu vou sair da igreja Shalom porque eu não concordo com isso. Mas eu creio que o melhor exemplo para mim e para você é o exemplo de José. Diz aqui que o verso 19, mas José, seu esposo, sendo justo, ou seja, ele era um homem íntegro. E pessoas íntegras, muitas vezes, apesar de toda justiça e apesar de toda vida espiritual, elas não conseguem perceber o novo de Deus. E o que essas pessoas fazem? Elas pretendem abandonar o barco. Claro, sem falar mal da igreja, sem falar mal do pastor, mas simplesmente porque não concordam. Seria essa uma atitude espiritual? Uma atitude correta? Olha, o Natal, ele age no coração de homens íntegros e de mulheres íntegras, e Deus, pela sua graça, ele torna claro muitas vezes para nós aquilo que nós não compreendemos, porque nós temos que florescer onde nós estamos plantados. E aí, o que acontece? Enquanto ponderavam nessas coisas, verso 20, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Olha só, Deus agora
vai pegar o que aconteceu com Maria e vai fazer daquela ação onde a própria Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se a sua palavra em mim, e vai trazer o sonho de Maria e vai colocar o sonho agora em José. José vai passar a sonhar a mesma coisa, a desejar a mesma coisa que Maria, por uma intervenção divina. E diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E talvez eu e você precisamos desse toque do Espírito para saber que aquilo que Deus quer fazer através do irmão, de uma irmã, do pastor, do presbítero, do diácono, que teve a visão, que teve o toque do Espírito, para compreender que aquilo que eles estão propondo é do Espírito Santo. Natal é uma mudança de visão, né? Ele quebra a rotina, ele nos livra da normalidade, mas ao mesmo tempo ele traz para nós uma nova visão de Deus para o futuro. Ele quebra a rotina, ele nos livra da mesmice e traz para os nossos corações um caminho que vai ser próspero, produtivo e que vai glorificar o nome de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que nos livrar aqui é do medo. Porque nós temos o medo do novo. Nós temos medo do milagre. Nós temos medo das mudanças que as coisas podem ocorrer quando nós abraçamos uma visão de Deus genuína. Porque estamos tão acostumados com a vida que levamos, estamos tão acostumados com as ações que tomamos no dia a dia, estamos tão acostumados com os nossos próprios pecados, que talvez uma visão de Deus nos desafie uma santidade a qual nós achamos que não estamos preparados. Mas o que acontece? José, ele ouve tudo aquilo e ele resolve, diante daquela explicação, né? Porque o verso 21 diz que ela darás um filho e que até o nome desse filho ele não poderia escolher, já estava escolhido, seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José teve que abrir completamente a mão de todos os seus direitos para que Deus operasse. Olha, talvez você tenha direitos, talvez você tenha razão, talvez você esteja privado de fazer até aquelas coisas que aparentemente lhe cabiam fazer, mas nós devemos abrir mão de tudo isso para a honra e para a glória do Senhor, para que o plano de Deus prevaleça. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E se você quer que Deus opere na sua vida, na igreja, se você quer abraçar os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, você tem que sonhar aquilo que Deus está te dando para sonhar. Onde não há loucuras, mas há ações de fé, e uma delas é dizer: Senhor, apesar de eu ter todos os direitos de pôr o nome do garoto, apesar de todos os direitos que eu tenho de abandonar Maria, apesar de tudo aquilo que me convém fazer, eu rejeito tudo isso para a glória do teu nome, para que o teu plano, o teu propósito se cumpra na minha vida, na vida da igreja, na vida daqueles que estão perto de mim. É assim que tem que ser feito.
Não há outro caminho, não há outro jeito, não há outra maneira. Se você quer ver Deus agindo, você tem que ter esse compromisso. Mas aí, nós temos que ter um outro compromisso também, o próprio compromisso com a palavra de Deus, com a palavra empenhada de Deus. O verso 22 diz assim, do capítulo 1 de Mateus: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não foi o que lemos em Isaías 7,15? Deus está cumprindo a sua palavra. No tempo dele, quando ele quis, no casal que ele escolheu, para ser bênção para todas as nações. E a grande promessa dessa palavra é que Jesus se chamaria Emanuel, Jesus Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, a presença de Deus conosco. Toda e qualquer quebra de rotina efetuada por Deus, toda visão, todo sonho, todo plano, todo projeto, toda direção que Deus dá para a glória do seu nome, que visa o seu reino, o crescimento do seu reino, sempre contará com a presença dele. Quando ele diz aqui Emanuel, é porque ele vai estar conosco na Shalom, nos nossos planos que Deus vai colocar no coração de cada um e no coração de todos. Não é porque a igreja é um corpo, mas ele diz: Edson, eu vou estar com você. Ana, eu vou estar com você. Luiz, eu vou estar com você. Você não abriu mão de tudo para ficar sozinho, não. Nesse plano, nesse novo projeto que eu tenho, algo em que eu vou estar bem pertinho, bem presente com você, né? E diante disso, a gente tem que entender que nenhum plano e projeto se apoia meramente em palavras humanas. Natal é a reafirmação de que o plano de Deus está firmado nas Escrituras. Tudo aquilo que ele falou em Isaías 9,6, em Gênesis 3,15, em Isaías 7,15, né? Deus cumpriu. Ou seja, a igreja não pode planejar distante da palavra, porque o sucesso dos projetos do reino de Deus que ele coloca em nossos corações está firmado nas Escrituras e não nas inovações. Deus tem a regência e tem o direito de inovar à luz daquilo que ele propôs nas Sagradas Escrituras. Nós poderíamos dizer que uma virgem conceber é uma perfeita inovação e loucura para aquela época. Hoje é incompreensível, mas o que Deus fez marcou toda a história. Toda a história. Porque nós estamos em 2020, às portas de 2021, e o Senhor Jesus continua aí sendo falado, pregado, bendito, maldito por muitos, continua sendo glorificado e continua sendo enxovalhado. O que isso significa? Ninguém se levanta contra o falso, mas se levanta contra o verdadeiro. E nós pregamos a Cristo Jesus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? E como é que esse texto termina? Ele termina que diz que José, despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Olha só, ele obedeceu a uma ordem. Sabe, queridos,
eu e você somos filhinhos de Jesus, do Paizinho, mas muitas vezes esse Paizinho querido, o Senhor Jesus, ele não pede, ele ordena, no caráter de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no caráter de ser ele o grande rei. E ele deu uma ordem a José. E a ordem visava o quê? Quebrar toda a resistência. Eu estava uma vez lendo uma reportagem sobre uma guerra, né? Eu não me lembro qual foi a guerra, não sei se foi a Segunda Guerra Mundial, mas o título é chamado Irmãos de Guerra. E então veteranos davam testemunhos de que eles passaram no campo, e eles diziam o seguinte: nós não tínhamos o direito de discutir ordens. O nosso direito era de obedecer às ordens dadas pelos nossos superiores, mesmo que nós não concordássemos. Olha, eu e você, a grande diferença é que nós concordamos com Deus. Mas a obediência é fundamental no campo de batalha que nós estamos hoje. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as potestades do ar, mas eles se manifestam também fisicamente, porque controlando o coração dos homens, eles nos atacam. Por isso, o plano de Deus é perfeito para nós obtermos vitória, mas ao mesmo tempo que eu sou filho de Deus, que eu sou amado de Deus, eu também faço parte de um exército de Deus e também sou um soldado de Cristo. E tenho que aprender a receber ordens. E José recebeu uma ordem e ele a cumpriu. Mas ele amava Maria, ele amava o Senhor. E quando a gente obedece por amor, a coisa é muito mais produtiva. Quando a gente obedece por mera obrigação, a gente trabalha com raiva. Então eu quero te aconselhar nessa noite de Natal a obedecer em amor a Deus, amém? Eu obedeço porque amo, eu obedeço porque eu abraço esse projeto do reino. Pode parecer loucura para os homens uma virgem conceber, pode parecer loucura para os homens que uma jovem, um jovem em tão tenra idade queira abrir mão das coisas atraentes desse mundo para servir a Deus. Pode parecer loucura, mas você faz porque ama a Deus e entende que Deus tem um propósito em cada situação. E aí diz: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de José? Não, Jesus. Ele botou o nome que Deus queria que botasse, Jesus. E o nome dessa grande obra que Deus está fazendo e que Ele vai fazer, e das visões e dos planos e dos projetos que Ele vai botar no seu coração para nos ajudar nessa marcha até a eternidade, o nome do projeto é Jesus, o nome do plano é Jesus, o nome do sonho é Jesus, né? Tudo para a glória de Jesus. E o Espírito, que é essa ação de Deus, vai fazer com que todas as coisas se concretizem. Eu quero concluir aqui nessa noite de Natal, deixando para vocês, queridos do canal Gotas Divinas, e para os irmãos de outra comunidade, um desafio. O desafio de quê? De ouvir
e de receber os sonhos de Deus na sua vida. O que você tem que fazer então? Talvez você tenha que dizer: Senhor, que se cumpra em mim, que o Senhor traga para o meu coração esses sonhos, esses planos, esses projetos. Eu estou disposto, eis-me aqui, usa-me a mim. Talvez você tenha que dizer para Deus: Senhor, eu não estou preparado, eu estou como José que quer fugir disso porque eu não entendo, mas me ajuda a permanecer. Talvez você tenha que falar para Deus: eu quero sair porque não concordo, mas me mantém aqui, Senhor, na Shalom, porque eu sei que Tu tens algo comigo nesse local. Talvez você esteja tentado sair secretamente, sem falar mal de ninguém, sem falar mal do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, da igreja, da comunidade, apenas quer preservar, mas não faça isso. Deus está dizendo para você que tem um plano com a sua vida nessa igreja. Deus tem um plano com a sua vida na sua igreja. Quer você pertença à igreja presbiteriana, à igreja batista, metodista, não saia. Veja o que Deus quer com você. A não ser que Deus diga para você: filho, eu quero você em outro lugar, tudo bem. Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia e estavam muito felizes, mas o Espírito Santo disse: separai-me agora mesmo a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado, e os enviou para o campo missionário. E a igreja de Antioquia entendeu que era aquilo mesmo. Então nós devemos ter todo cuidado para saber se estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade de Deus. Se estamos querendo realizar os nossos sonhos ou os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Que Deus nos ajude. Que Deus te dê um feliz Natal. Que Deus te dê um ano novo abençoado e que te guie e te guarde pelo caminho, a fim de que você seja feliz em tudo que você está fazendo para a glória de Deus. E se você ainda não recebeu de Deus um plano, um projeto, um sonho, pode ter certeza que Ele vai ouvir a sua oração se hoje você disser assim: Senhor, Senhor, faz em mim como o Senhor fez em Maria. Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva. Eu quero ser usado na igreja. Eu quero ser usado no teu reino para louvor da tua glória. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, esperando o dia em que vamos poder nos reencontrar no templo da igreja, onde nós vamos poder nos abraçar e realizar esse culto presencial. Mas até lá, vai por aqui mesmo. E não se esqueça de, ao final desse vídeo, você deixar o seu comentário, o seu like ou o seu dislike, né? De você assinar as notificações para que possa receber aí o informe de novos vídeos, e que, em nome de Jesus, tanto você e sua família estejam bem, com saúde, com alegria, e se tiver algum revés, que Deus conforte o seu coração pelo Espírito Santo. Então nós vamos orar agora e vamos receber a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa passagem das Escrituras que fala desse casal tão querido, de José e Maria, e de como eles foram alvos da Tua graça e receberam de Ti, ó Deus, um plano, um projeto, um caminho a seguir. Ó Pai, tanto é que eles retomam o seu caminho, Senhor, retomam as suas vidas, já com a certeza de onde teriam que ir e o que teriam que fazer. Que seja assim conosco também, Senhor. Que o Senhor traga para nós sonhos, realizações desses sonhos, não dos nossos sonhos, mas dos Teus sonhos, impressos pelo Teu Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração.
Assim nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus e Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e que esse novo ano que se aproxima seja um ano onde nós venhamos a viver os planos e os sonhos que Deus colocar em nossos corações. Em nome de Jesus, aleluias, amém. Amém.